Você sabia que esta mulher que você está cultuando hoje, com presentes, com a sua presença, com o seu afeto, pode ter sido a razão de você ser o fracasso que você é hoje? Sim, uma mulher fracassada no amor, que não consegue ter um relacionamento duradouro com um homem. Um fracassado que tem dificuldades enormes para se posicionar diante de uma mulher, se relacionar com uma mulher. Um red pill, um misógino, um incel. Que essa mulher ter sido a razão de você ser um pau mole, um indivíduo que para os outros parece um camarada culto, direcionado, mas que dentro de você se sente um grande fracasso. Não consegue expressar suas ideias, que você as tem muitas, em um livro, na poesia, na música, que você com tanto talento, tanta potencialidade, é simplesmente um inútil. E você sabia que o motivo pode ter sido ela? É o que a gente vai conversar nesse vídeo. Se você é casca grossa, independente de ser homem ou mulher, você fica conosco, você comenta, você manda para outros grupos, você compartilha no Facebook, em grupos de família. Você dá o seu like. Eu gostaria de, nesse vídeo, ter a sua interação. Vamos ao vídeo. Rogaciano Leite escreveu: eu nunca escrevi nada que falasse diretamente de mamãe, mas que crime. É que nunca encontrei algo sublime que a minha santa mãe se comparasse. Tudo que é belo, tudo quanto nasce, tudo que é doce e só bondade exprime, não oferece um só termo com que mime de minha mãe a sua veneranda face. E mesmo que um vocábulo eu encontrasse, era preciso transformá-lo em flores e as flores todas transformar em preces, para guardar entre súplicas e odores todas as frases que minha mãe falasse, todas as rezas que minha mãe dissesse. Esse poema é lindo, ele é maravilhoso e ele romantiza a relação entre mãe e filho de uma maneira sensacional. Há muitos poemas escritos para as mães, muitas canções. A gente que veio de outra geração, a gente teve Agnaldo Timóteo, Ângela Maria cantando para as mães. E esse dia, comercialmente, é um dia extraordinário. Eu sempre vou na feira, nos dias de sábado, mas ontem eu não fui, porque a feira estava apinhada de gente e estava todo mundo nesse culto. E os amigos iam perguntar: já comprasse o presente para sua mãe? Mesmo eu não atendo mais, mas as pessoas fingem que eu tenho, para mostrar a sua felicidade de ter uma mãe, né? E diminuir-me de certa forma,
por não tê-la. Mas, contudo, a história materna ela é bem diferente das gerações. As mães, elas nunca sempre tiveram esse mesmo papel que tem hoje. E elas não foram vistas como sagradas o tempo todo, como é nos dias de hoje. E tiveram uma história completamente diferente. E é uma história incrivelmente traumática. Porque quando você pega a Bíblia, você percebe que a intenção de Deus não era que tivesse mãe. Não era uma dádiva ter mães. E eu vou ler a parte que fala exatamente sobre isso. E é claro que isso vai bugar a sua cabeça. Porque você tem a Bíblia, você vai à igreja, você reza, mas você nunca conseguiu ler. O flúor na água, a alimentação genérica, o alcoolismo e o tabaco emburrificaram a sua pessoa. O sistema conseguiu que você trabalhasse 10 horas por dia e que nos finais de semana você estivesse procurando pagode, álcool e mulheres e jogos. Então, quando sua mente bugar com isso, não pense que é porque eu sou herege. Não, é porque você é burro. É porque você é burra. E isso não é problema meu. Mas o que diz lá? Capítulo 2, verso 18 de Gênesis. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Agora você vai ver o que Deus fez para dar um auxiliar ao homem. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como o chamaria. Cada ser vivo seria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não encontrou um auxiliar. Então você percebe claramente que tem essa história de Deus querendo criar um auxiliar que correspondesse ao homem e deu todo tipo de animal. E ele não encontrou entre os animais uma parceira, um auxiliar. Aí diz: então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu. Tirou uma das costelas e fechou o lugar da carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou o homem, e o homem exclamou. Quer dizer, exclamou, exclamação é um sinal, um acento que significa admiração. Disse: desta vez sim, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ou seja, da outras vezes não era. Mas desta vez sim, desta vez
você, olhe, acertou. Das outras vezes, não deu certo. Por isso ela será chamada humana. Porque do homem foi tirada. Aí ele vai, o autor vai e comenta. Por isso deixará o homem pai e a mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Esse verso aqui, ele atravessa o texto, porque está claro aqui que Adão e Eva não tinham pai nem mãe. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Agora você vai ver que aí come do fruto e a mulher cai. E você vai ver que a maternidade, segundo a Bíblia, é uma maldição. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, estou no capítulo 3, verso 13, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor disse à serpente, por que fizesse isso, maldita, entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó de todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a descendência dela, e ela te ferirá a cabeça. Você vê que primeiro Deus pergunta a Eva, a Adão, o que foi que você fez? Adão responde. Aí pergunta a Eva, Eva responde. Mas a serpente não foi dado o direito de responder. E a mulher disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás luz aos teus filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. Então não era nem projeto do Deus da Bíblia, o Deus hebreu, criar a mulher e, consequentemente, sem a mulher não haveria mãe. E a maternidade que ela deveria ter com Adão, como os animais, porque ela era inconsciente, foi esse ser chamado a serpente que deu consciência à mulher. Ela teria filhos como uma vaca no campo, uma cadela. Ou seja, não sentiria as dores. Porque até hoje, uma vaca e uma cadela sentem dores de parto. Mas seria uma coisa quase que inconsciente. E outra coisa que se faz perguntar é, eles não sabiam que estavam nus, o casal, como é que teriam relação, né? Porém, é dito que Deus apresentou os animais como auxiliares para Adão, e Adão deve ter tentado. Parece que inocente na história toda seria somente a mulher, e que Adão ensinaria o que fosse necessário. Mas entre dores darás luz aos teus filhos. E depois você vai ver em Levítico uma coisa muito interessante. A gravidez, que hoje é considerada a coisa mais linda. Eu vi uma mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Lindo. Você verá que a maternidade
é amaldiçoado em Levítico, quando Jeová diz: a mulher que dá luz a um filho varão, ou seja, homem, ela será imunda até 7 dias. Está em estado de imundície. Não é lindo, não é maravilhoso, é imunda. Mas a que dá luz a uma filha será imunda 14 dias. É claro em toda a Bíblia que houve uma perseguição do Deus Javé ao sexo feminino. E isso não fica somente no lado feminino. Tem uma hora que Jesus está com seus discípulos e alguém diz: ó, lá vem tua mãe e teus irmãos. E ele responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que guardam meus mandamentos. E há uma pergunta dele: o que tenho eu contigo, mulher? Percebe-se claramente que o valor da mulher era parir. E ela era vista como propriedade. Se você ler a Bíblia, como propriedade do homem. Você não sabia? Não. Pois bem, quando houve o problema de Sodoma e Gomorra, disse que 2 anjos foram visitar Ló. E aí os homens da cidade se reuniram porque viram os 2 mancebos entrando na casa de Jó. E foram lá e disseram: coloque esses homens aqui para que a gente possa abusar deles. E Ló fez a proposta: eu tenho 2 filhas virgens e eu dou para vocês e vocês fazem o que vocês quiserem. Imagine o terror das meninas. Mas com esses homens não toca. E aí, como eles não quiseram, foi aí que os anjos agiram. Cegou todo mundo. E aí todo mundo foi salvo, da família de Ló. Mas se você não entendeu ainda, então tem a filha de Jefte. A filha de Jefte teve a má sorte de ser a primeira a ser encontrada pelo pai quando este voltou da guerra. Ele tinha feito um acordo com Jeová: se tu me der os hititas em minhas mãos, porque o número de guerreiros era dobrado, eu te oferecerei em holocausto a primeira pessoa que aparecer nas portas da cidade, quando eu chegar. E ele venceu, e quando chegou, foi a filha dele que saiu para abraçá-lo. E ele foi e contou para ela, e ela disse: pai, permita-me que eu chore minha virgindade por 40 dias. E está lá dizendo que depois que ela chorou, imagina a depressão da menina, Jó cumpriu o que tinha dito ao Senhor. Então, isso está no livro de Jefte. E se você colocar aí no chat GPT a filha de Jefte, o chat GPT vai dizer que Jó fez, que Jefte fez aquilo que tinha prometido. Qual é o grande lance aqui? O grande lance é provar, primeiro, que não era projeto de Jeová criar uma mulher, que quando a mulher pecou, então ele simplesmente, a maternidade era neutra, seria como qualquer
animal no campo. Ele agora amaldiçoa a maternidade e os filhos que nascem daí não são obrigados a ter respeito, embora Jeová tenha dito: honra a teu pai e tua mãe. E tem uma lei que aquele filho que for desobediente aos pais, geralmente ao pai mesmo, deveria ser levado para as portas da cidade e ser apedrejado. As mulheres não era dado o conhecimento, as mulheres não precisavam estudar. E isso vai se refletir no Novo Testamento. Quando São Paulo escreve que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa ao Cristo. Então a história da Bíblia em relação às mulheres é uma história completamente misógina, que, é claro, foi romantizada, porque é uma passagem que Jesus parece que cuida de sua mãe. Mãe, diz Jesus a João: eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Então a gente vai ver amor demais, porém em vida, a relação entre Jesus e José e Maria não foi das melhores. Do mesmo jeito que a primeira família fracassou, Adão e Eva, que deu um filho criminoso, a família de José e de Maria também foi um fracasso. Porque para José, aquele filho que nasceu do Espírito Santo, era completamente alienígena a ele. A relação não deve ter sido das melhores. Por essa razão, José vai desaparecer dos evangelhos sinópticos. Mas há outra coisa pior, há uma agravante. A gente sempre pergunta: e Deus tem pai? Eu já perguntei quando era criança. E Deus tem mãe? E não, Deus é autogerado. Desculpa, o Criador não tem pai nem mãe. E os pastores vão dizer: o que foi revelado é para ti e teus filhos, e o que não foi revelado é para Deus. Mas há livros que dizem que Deus, o Criador, Javé, tinha pai e tinha mãe. Vamos falar disso. Há umas décadas atrás foram encontrados escritos que tinham sido enterrados em vasos de barro. São chamados os manuscritos do Mar Morto. E nesses manuscritos do Mar Morto que foram encontrados e a posterior levados para o mosteiro de São Pacômio, foram encontrados 57 livros que pertenciam tanto ao Velho como ao Novo Testamento. Nesses 57 livros, 43 eram totalmente inéditos. Ou seja, nós outros cristãos eram anabatistas, sabatistas, adventistas, testemunhas de Jeová e outros não tiveram acesso a esses livros. Entre esses livros há um muito interessante, que é chamado o Evangelho Apócrifo de João. Apócrifo
nos fizeram acreditar que eram livros malditos, mas apócrifo quer dizer simplesmente oculto. Porque Jesus ensinava por parábolas, diz a Bíblia, mas os seus ele fazia conhecer os mistérios do seu reino. Ou seja, Jesus falava por parábola, por simbologias, mas era justamente para os discípulos que ele falava os arcanos, os segredos. E é esses segredos que foram descobertos. Os evangelhos, o quinto evangelho de Tomé. Você sabe que a Bíblia é composta por 3 evangelhos e há um evangelho que é não sinóptico, que é justamente o evangelho de João. Ele é diferente dos 3 primeiros evangelhos. E os outros evangelhos foram considerados apócrifos. Pois bem, o quinto evangelho de Tomé, que merece que você o leia e que tem uma explanação maior, através do livro A Semente da Mostarda de Osho, tem a versão 1, volume 1, volume 2, e tem os dois num volume só. Ali você terá, além de você ler o quinto evangelho, que você pode mandar buscar aí, tem ele da Martin Clark, que para mim foi o melhor, e você manda buscar também o Semente da Mostarda de Osho para ter uma explicação esotérica do texto. Há os evangelhos de Tiago e há o evangelho de Maria Madalena. Há o evangelho de Judas. E há um livro, que na verdade não era um livro, mas acharam ali um dos livros dos 366 livros de Enoque, que foram destruídos e caçados pela igreja, né? E que foi esse livro restante, de passagens diversas que pegaram lá e que fizeram confeccionar esse livro, que é o livro de Enoque, e foi tirado do Velho Testamento. Porque o livro de Enoque, ele dá toda a agenda do que iria acontecer até o final dos tempos. Inclusive, no livro de Enoque, é que vai falar pela primeira vez da vinda de um Cristo, do fim dos tempos, das amarras em que a divindade, no caso de Jeová, colocou seus anjos rebeldes. E nós, que somos cristãos, não temos a informação completa. O que nós temos é que lutou o dragão contra Miguel, e Miguel combateu com seus anjos e destruiu o grande dragão. Então nós imaginamos que o grande dragão, que é o diabo Satanás, está se referindo à luz. Então nós não sabemos o que de fato está rolando. Mas quando você pega o livro de Enoque, você vai descobrir com clareza que tipo de anjo foi aquele que caiu. E você vai ver que foi a 10ª ordem de anjo, que era chamado os vigilantes. O chefe desses vigilantes é chamado Samayadja. E eles são representados, esses anjos, no filme Noé. Dá uma olhada lá, Noé. Coloca aí na Netflix, coloca aí, assiste Noé, que tu vai ver esses anjos lá no filme. Então é Somayasa, o chefe, que cai junto com Azazel e que ensina aos homens astrologia, numerologia, as mulheres maquiagem, fazer sobrancelha, armas, armaduras, feitiçaria, bruxaria, etc.
Então você vai ter a clareza de que tipo de anjo foi que caiu. Nada a ver com Lúcifer. Você vai encontrar Samayasa, que tornou-se aí um sinônimo de Lúcifer, porque a gente não tinha o nome. Então a igreja embolou tudo, nós tínhamos aí uma das faces de Lúcifer, porque Samayasa também foi um rebelde e ele não quis se exaltar e ser igual a Deus. Não. Ele desejou as mulheres. Ele caiu porque ele quis. Ele olhou para baixo, ele não subiu como Lúcifer. E disse: subirei ao mais alto das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que ele não disse, mesmo nessa passagem que está em Isaías 14, ele não disse: subirei ao mais alto das estrelas e serei o Altíssimo. Eu serei semelhante, estarei imitando. E dizem: não, ele estava querendo o lugar de Deus. Não, não é verdade. Ele estava querendo se assemelhar, imitar Deus. No caso, Deus Javé. Pois bem, nesse livro descoberto, nós temos um específico, e aqui eu trouxe para vocês, que é o Piste Sofia. Esse Piste Sofia e o quinto evangelho de Tomé e alguns evangelhos de Tiago falam a história da mãe de Deus. É isto mesmo. Que nós chamaremos de Demiurgo. No mito do Demiurgo, e quando a gente diz mito, eu queria que vocês entendessem que os 11 capítulos da Gênesis é considerado mitologia. Você pega a Bíblia de Jerusalém, você lê a introdução e você vai ver que os teólogos que desceram do Vaticano, que eles antes tinham a Vulgata, que era a tradução em latina, desceram do Vaticano e foram até o mosteiro de São Pacomo e eles fizeram essa versão da Bíblia que é extraordinária, que é a Bíblia de Jerusalém. Você terá nas notas do rodapé, que é um mito, no caso, mito de Adão e Eva, mitologia. E aí nós temos também o mito de Sofia. Diz lá que o inefável gerou de si mesmo, para vocês entendam melhor, todos os aeões. E o 12º aeon, que é Psofia, que é Sofia, ela resolveu, de acordo com Valentino, ela resolveu ter um filho longe do Pleroma. Pleroma havia os aeões que tinha pares, mas ela não tinha. E aí ela gerou um arconte. Esse arconte, assim que nasceu, tinha o rosto de leão e o corpo de serpente. E ela expulsou. Então nós vemos aí um grande trauma. E Adalbaoth, ele simplesmente, quando ele se vê sozinho, ele primeiro gera a luz, o fogo, e agora ele começa a criar os outros arcontes. Ele gera 12 arcontes abaixo de si. Os mais perto dele para os céus siderais, mais elevados. E os abaixo dele para os abismos. E é Adalbaoth que cria este mundo e que, com a visão que ele tem do Adão Cadmon, ele com suas próprias mãos, e diz o livro de João que todos os arcontes trabalharam na perfeição que é o homem, com os 9 sistemas, circulatório, nervoso, etc. E que o homem, quando ele foi formado, que deveria ser a perfeição, porque para os outros a divindade disse: faça-se, e apareceram os peixes segundo a sua espécie, os animais apareceram.
mas aquele homem deveria ser perfeito. E ele não conseguia se erguer-se, o homem criado pelo arconte, ia dar o baú. E aí Sofia, que já tinha desprezado ele, sopra nos seus ouvidos para que o homem possa se erguer, diferente dos animais, que ele soprasse nas narinas do homem. E lá em Gênesis vai dizer, e Deus soprou nas narinas do homem o haste, e o homem tornou-se um ser vivente, e aqui Nefesh. Ele foi, na hora que ele sopra, aqui, né, nas narinas do homem, então o Adão Cadmon, que é o protótipo, não é? Que é no caso, uma das expansões do inefável, adentra agora o homem. E aí é um problema, porque agora o homem tinha algo do divino, algo soprado diretamente, algo que veio, que utilizou Yadabaoth apenas como um tubo, e deu ao homem o que Yadabaoth não tinha, que é justamente essa fagulha divina. Pois bem, observa aí o trauma desse Deus que nasce, desse arconte que nasce e que pensa que é Deus e que torna-se o grande criador do universo. Primeiro ele foi expulso pela sua mãe e depois ele foi usado a segunda vez pela sua mãe. Nós temos em Sofia a primeira mulher narcisista. A psicologia, a psicanálise, no seu nascimento, Freud iria observar bem o complexo de Édipo. Nós teríamos então uma história que é fantástica, quanto maravilhosa. Quando Édipo nasce, o seu pai o leva, Lísias o leva até, o seu pai leva até o oráculo. E o oráculo diz: esse filho é maldito, porque ele há de assassinar o pai e dormir com a mãe. Então, o seu pai resolve que ele seja colocado no meio da selva e ali que os lobos e outras coisas possam se alimentar dele. Mas o caçador que estava levando ele resolve deixá-lo numa cidade próxima chamada Timóteo, deixa o menino nas portas da cidade e o rei da cidade cria aquele menino. Treina o menino nas artes marciais da época. E um dia o menino, já um jovem, entrando em casa, vê que os pais, que ele achavam que eram os pais naturais, dizendo: olha, existe uma profecia desse menino, que ele vai matar o pai e dormir com a mãe. O que faremos com isso? Horrorizado, Édipo, que ouviu, foge de casa e resolve ir para uma cidade chamada Tebas, onde tem a esfinge. E é proposto o enigma da esfinge, e aquele que resolver esse enigma da esfinge poderia casar-se com a rainha, que estava viúva. A comédia é que, na viagem da cidade de Corinto para Tebas, durante a madrugada interpelaram o jovem Édipo. E ele luta com aqueles homens durante a noite, achando que são salteadores. E o chefe deles, desses salteadores, é atingido mortalmente por Édipo. Então, a notícia, o último cavaleiro que sobra corre para a cidade, em direção naturalmente a Tebas, para anunciar a morte daquele chefe lá. E aí, dias depois,
Ele chega, enfrenta a esfinge, no caso Édipo, e ele vence a esfinge e agora pode casar-se com a viúva, uma das mulheres mais belas da cidade, que era justamente Jocasta. E ele casa com Jocasta e tem filhos. Só que acontece uma praga na Grécia, e estava já chegando na cidade de Tebas. E ele vai procurar, o Édipo, que agora é rei, vai procurar o oráculo. E o oráculo diz: você precisa encontrar o assassino do rei e prendê-lo. Então a peste vai parar. E Édipo, que era o rei da cidade já, faz diligências para encontrar o assassino, né, do ex-esposo da sua amada, a Jocasta. E como não encontra, volta lá. E o oráculo diz: você não encontrou porque você é o assassino. Então acontece uma coisa aí terrível. Porque ele arranca os olhos. Tem uma versão que ele arranca os olhos, que eu acho que é Édipo, rei de Sófocles, enquanto ela se desvive e ele arranca os olhos. Então é uma calamidade. Mas o que acontece? O complexo de Édipo é para mostrar a paixão extraordinária que o menino terá pela mãe e o ódio natural que ele terá pelo pai. Então é uma coisa muito interessante, porque o menino não nota o pai. Eu conheço um jovem que vem na minha residência, que ele disse que só se lembra do pai dele a partir dos 9 anos. Mas sempre o pai ficava com ele. Mas a voz do pai é estranha, porque o menino passa 9 meses no ventre da mãe. Então, a partir daí somente, é que ele escuta a voz que é alienígena do pai, mas não percebe. Com o tempo, a criança vai perceber que existe um rival ali, que é o que deixa o menino solitário no seu quarto e leva a mãe junto. E ele vai ter ódio por esse que leva a sua mãe, mas aprende socialmente que deve amá-lo. Razão esta, porque o dia dos pais, o comércio é morno, para não dizer micho, acabado. E é a mãe que dá ao seu filho todas as informações em relação à vida. E aí pode acontecer que essa mãe seja completamente narcisista. Eu conheci e passei alguns dias na casa de uma mãe extremamente narcisista. E no dia das crianças, um dia antes das crianças, ela foi no supermercado e comprou a espada de Thundercats, que é o sonho do menino José, a Kalila. E ela chegou lá e o que ela devia fazer era esconder a espada. Mas ela colocou em cima do armário e disse ao menino: olha, essa aqui é a espada, mostrou e escondeu. Mas você só pode pegar nela amanhã. E aí, durante a noite, que eu dormi na casa, em um quarto separado naturalmente, eu escutei barulho na cozinha. Então, peguei uma lanterna, quando fui olhar, era um menino querendo escalar o armário, vendo a hora do armário cair por cima do menino para pegar a espada. Então eu fui lá, peguei, tirei da caixa, acendi a luz enquanto ela dormia e deixei o menino brincar um pouquinho com a espada. Mas no outro dia ela não chegou e disse feliz dia das crianças. Ela escondeu
essa espada em algum lugar. E ficou brincando de tá morno, tá frio, tá quente. Chegasse perto, tá quente. Chegasse um pouquinho distante, mas tá morno. Se tivesse longe, estava frio. Então o menino mudava de direção. O menino de cueca, e eu me lembro exatamente disso, e ele simplesmente ficava excitado. A criança ficava excitada. Enquanto a mãe está frio, está quente. Esse menino demorou 45 minutos para encontrar a sua espada. Já crescidinho, essa criança, numa brincadeira que teve com uma menina, havia uma gelatina que eles brincavam e que faziam as bolinhas, jogavam na parede e tal. E ele jogou no cabelo dessa menina. E o castigo da mãe foi, porque a menina teve que cortar uma parte do cabelo, uma coleguinha, foi que ele levasse aquela massa na época para a escola. Você vai levar, mas na hora do recreio você não vai brincar. Então estava todo mundo brincando, mas esse garotinho, agora com 7, 8 anos, não podia brincar com a dele. Pior, havia uma travessa, né? A rua passava uma rua separada, né, por asfalto e tal. Então, quando terminava a escola, as aulas, todos os meninos saíam, atravessavam sozinho, porque era fácil atravessar. Mas esse menino, esse garoto da espada, ele ligava para a mãe do celular, para a mãe ir atravessar ele. Ora, cresceu esse menino totalmente manipulado pela mãe. O menino tem todas as condições, que a mãe dava todas as condições. O menino não terminou os estudos, o menino não quis fazer faculdade. E depois o menino encontrou uma mulher que era tão poderosa, tão narcisista quanto a mãe. E por que isso acontece? Quando o filho arruma uma namorada, uma esposa que não gosta da mãe, é uma proteção. Aquela mulher vai proteger ele da mãe. E para isso, ela precisa ser tão poderosa, tão ruim, tão narcisista, tão egoísta, tão manipuladora quanto a própria mãe do menino, no caso a Kalila. E depois se separaram. O menino é hoje, com 20 e poucos anos de idade, o maior inimigo da mãe. Os dois são plenamente inimigos. Lógico que o menino não pode ter, não cresce profissionalmente, não cresce, porque ele foi treinado para ser um fracassado socialmente, profissionalmente, pela mãe. Esse é o complexo de Édipo, que se a relação do menino fracassa com a própria mãe, o menino não consegue ter sucesso com nenhuma outra mulher. Então, se você é um pau mole, um camarada com 20 e poucos anos, com 30 anos, que para estar com uma mulher precisa tomar tadalafila, Viagra, você é um pau mole. Se você tem 30, 40 anos, nunca conseguiu sair de casa, porque você não sabe se virar sozinho, mesmo você sendo lindo, gostosinho, cheio de diploma, você é um pau mole. Se você é um cara bonito, os dentes todos na boca, os cabelos lindo, maravilhoso, mas você não consegue estar diante de uma câmera como eu estou, falando a sua verdade, você querendo, porque você quer muito,
falar de literatura, falar de poesia, falar. Mas você está muito preocupado com o ridículo, que é como o outro vai dizer, você é um pau mole. E esse monte de jovens, de homens já que não conseguem sair de casa, que não conseguem ter uma relação duradoura com uma pessoa, que, sabe, isso está relacionado diretamente à relação com a mãe. É o chamado complexo de Édipo. Isso precisa ser trabalhado. O complexo de Electra também não é diferente. Electra, ela simplesmente teve um problema com a própria mãe. A mãe que, com um amante, manda matar o seu pai. E o seu irmão Orestes está indo para a guerra, quando o deus Apolo se encontra com ele. E diz: volte para casa porque aconteceu este fato e sua irmã precisa de você para se vingar da mãe. Orestes tem medo porque você não pode tocar na mãe. As fúrias poderiam destruir, que são espíritos do mal. Mas Apolo diz: você é que sabe, porque se você não for, vai ter que lutar comigo. Orestes volta para casa e, junto com Electra, busca vingar-se da morte do pai. Então, o complexo de Electra é o ódio da menina pelo pai. É muito interessante que Freud, em determinado momento, vai dizer que se o filho se une à mãe para conquistar o pai, o filho chama muita atenção do pai, o filho seria homossexual. Mas se o menino se junta ao pai e tenta ele, o menino, seduzir a mãe, então tá aí o caso do menino ser hétero. É lógico que essas coisas de Freud depois foram desenvolvidos por outros, e nós teríamos aí William Hirschman, teríamos aí Carl Gustav Jung, teríamos aí bem outros e tal, que vão discordar. Mas veja que coisa interessante, no complexo de Electra, na psicanálise, no complexo de Édipo, também na psicanálise, nós teríamos aí um motivo para o fracasso dessas mulheres e o fracasso desses homens na vida social, sexual, marital e outros. E é a mãe, a querida mamãe, a megera oculta. Porque é narcisista e tem muita gente que está me vendo que simplesmente tem zero contato com mamãe. Porque a narcisista, você precisa ter zero contato com ela. Eu, por exemplo, fui filho de uma mãe narcisista. Terrível. Eu me lembro dos atos de mamãe, terrível. Mamãe é evangélica. Traumatizou a gente com um apocalipse. Eu me lembro que era criança, 7, 8 anos, 9. E a gente tava numa brincadeira de toca, de esconde-esconde, que hoje os meninos sabem mais o que é. E aí, mas hora de entrar, todo mundo pra dentro. E aí, os meninos foram entrando, mas foram ficando outros, eu fiquei no bolo. E na hora de eu entrar, uma criança, eu bati no portão, ela tinha colocado cadeado. E simplesmente me deixou lá fora. Então, depois de um tempo, quando começou a chover, eu resolvi ir para casa da minha irmã, que morava numa vila distante, que é a Coab 1, bem distante de onde eu moro. E eu saí dali e fui. Enfrentei a escuridão, o medo, e fui, porque o que eu não queria era
dormi na chuva na calçada. Eu cheguei na casa da minha irmã, a irmã mais velha, e com pregos eu tentei abrir a porta. E minha irmã, quando viu, pensou que era um ladrão, abriu a porta, teve desinteria por causa do susto, não consegui trabalhar no outro dia, mas eu não tinha onde dormir e fui procurar minha irmã. Também fazia isso. Houve um caso que a minha irmã, eu tenho outra irmã evangélica, e essa irmã estava morando com um padrasto que, quando o papai morreu, mamãe foi morar com o padrasto e ela levou a pensão, quer dizer, o padrasto tinha um excelente emprego e mamãe tinha a pensão para cuidar dos filhos. E mamãe foi simplesmente embora e a gente teve que se virar como podia. Então tem duas cenas que para mim foram icônicas. Uma de que minha irmã estava depressiva e foram morar na Coab, aonde minha irmã, aquela que eu tentei abrir a chave, morava antes, e agora tinha ido embora para São Paulo. E eu dormia no quarto da minha irmã, eu ficava no chão, botava o meu sol no chão, porque eu gostava muito dessa irmã. E eu vi minha mãe dizendo ao meu padrasto que eu ia ali toda noite para ter relação com minha irmã que estava com depressão. E é lógico que a relação entre mim e minha mãe nunca foi interessante. E é lógico que a gente tinha o preceito honra teu pai e tua mãe. Não me lembro de eu falando alto com mamãe. Mas me lembro de não querer conversar com ela. Eu me lembro que eu cheguei do trabalho, na época trabalhando na Caruaru Veículos, e simplesmente minha mãe estava na minha cama. E eu cheguei para minha irmã e disse, olha, não quero, que morava tudo na casa, né? Aí eu tive muitas irmãs, eu vou estar sempre irmã, não vou citar nome, mas na casa já da outra irmã que a gente morava, e eu disse, eu não quero essa senhora na minha cama. Não tinha qualquer relação com mamãe. E quando mamãe morreu, ela foi, antes de ser sepultada, ela ficou numa igreja adventista. E eu não fui lá. Não fui. O enterro dela eu olhei por um binóculo. E eu disse, essa daí está indo para o inferno. E quando deu um relâmpago, eu pensei, já chegou lá. Pelo jeito já chegou lá. E ela foi uma das pessoas que marcou minha vida de uma maneira muito difícil. Devido à maneira como ela, como por exemplo a Kalila, que eu contei a história antes do menino da espada de Tandera, como mamãe era dominadora, eu iria ter fetiches em que eu era dominado. Só que eu sempre fui um cara de ler e tive nas mãos a obra de Sacher Masoch, A Vênus de Pele, e Justine, de Marquês de Sade. E eu precisava beijar os saltos de uma mulher. Eu desejava ser dominado, usado, pisado. E aí, com a leitura, eu consegui uma mulher maravilhosamente bela, a doutora magistrada Luana Alencar, que ficamos 5 anos juntos. Ela era sadomasoquista e eu era seu escravo masoquista. E por muito tempo eu levei no corpo a marca dos saltos dela, da marca de cigarro, e usei cinto de castidade durante 3 anos. Até que um dia eu simplesmente não precisei mais, tinha
satisfeito. Mas escrevi um livro chamado Sexo Orgasmo da Alma, onde eu conto como, com a ajuda da ayahuasca e dos saltos finos da digníssima doutora sobre o meu corpo, eu saí do corpo, fiz uma projeciologia consciente para adentrar aquilo que eu imaginava ser o inferno, porque eu acreditava que a minha mãe estivesse lá, a alma de mamãe. Mamãe era uma megera. Era uma megera. E eu tenho certeza que esses caras, ai, mamãe, eu me lembro de mamãe. Esses camaradas românticos, esses camaradas derramados, esses camaradas emocionados, foram castrados pela sua mãe. Esses caras que se jogam nos pés das mulheres, esses camaradas que porque querem ser cornos, querem ser cornos. Esses caras foram manietados, foram castrados, foram capados, nordestinamente falando, pela sua mãe. E os redipio diferente. Os redipio são palmoles, são misóginos. Porque quando você vai no perfil de algum redipio, até esse mesmo que escreveu Anti-Otário, você não vê o cara com mulher nenhuma. Tem vários. E você vai lá e não vê o cara com mulher nenhuma. O cara sempre tá só na academia, tá só. O cara é o máximo, dando aula de como dominar as mulheres, mas nas redes sociais você não vê ele com ninguém, a não ser com outros machos. São esses indivíduos que sobem a montanha e são chamados de legendários para aprender a ser homem. No Ceará não tem disso não. Tem disso não. Tem disso não. Ceará não tem disso não. Tem disso não. Tem disso não. Não, 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 não. Ceará não tem disso não. Nordestino não tinha disso não. Nordestino nascia homem, gostava de ser e não precisava subir ou descer uma montanha para resgatar a masculinidade, não. Por isso que os sulistas não sabem. Porque os nossos heróis são Lampião e Maria Bonita. Curisque e Dadá. Não sabem. A gente nunca precisou resgatar a masculinidade. A gente sempre foi macho. A gente sempre soube como tratar uma mulher. A gente nunca foi redipio. A gente aprendeu a trabalhar as nossas emoções. A trabalhar a sexualidade. Eu, aos 60 anos, sou honrado. Fui honrado por mulheres extraordinárias. Tive uma história magnífica com mulheres fabulosas. Fui um homem comum que teve ao seu lado mulheres extraordinárias, embora tendo uma mãe narcisista. Mas outros não conseguem. Outros entram pela senda do crime. Outros se tornam presidiários. Outros não conseguem transcender a mãe. Por fim, nós temos a sociedade espartana, onde os filhos, aqueles que nasciam com defeito, eram jogados das montanhas, e aos 7 anos ele era separado da mãe e entregue ao algoje. Os meninos saíam de casa com 7 anos para ser treinados para os exércitos. Eles eram obrigados, assistam 300. E vocês verão lá. Leônidas, com 7 anos de idade, é separado da mãe e já volta, quando ele volta jovem, ele volta no meio da floresta. Ele sobreviveu. E o exército de Esparta formava mulheres mais fortes do que muitos homens. Porque primeiro elas tinham que, depois de tirar o filho do ventre, entregá-lo com 7 anos de idade ao agouge,
As mulheres de Esparta eram mulheres que sabiam ter honra e davam honra à sua pátria. E os homens eram homens com H, homens de verdade. Falar em homens com H, vale a pena você ir até o cinema e assistir. Homem com H, né, que está com Jesuíta Barbosa, vale a pena. A história de Ney Matogrosso também é uma história espetacular. E também tem a ver com a mãe, embora o foco seja do pai. Pois bem, essa mulher, e eu falei mais da questão do homem, de que da mulher em si, dos traumas que uma mulher provoca na outra, mas é importante dizer que, de acordo com a doutrina ocultista, todo homem que nasce noutra vida foi amante de sua mãe. E toda filha que nasce é a sua rival, principalmente se for mais bela do que ela. E se a mãe for narcisista. É bom ler o livro Filhos de Mães Narcisistas. E por aqui eu termino. Mas essa mulher que você está honrando hoje, que você está cultuando, dando presentes, ela pode ter sido a causadora do seu fracasso, do seu pau mole, de você ser broxa, de ser um fracasso social, de não se destacar no que você faz, de ser o tímido, o que não sai de casa. Essa mulher que você está aí abraçando, beijando e dando presentinho. Eita!